Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos, amigos que acompanham todos os nossos vídeos, né, e meditam conosco na palavra do Senhor. Hoje é mais um dia de meditação da palavra do Senhor que estamos aqui para compartilhar com os amados um texto muito bom, muito conhecido, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18, que os amados possam abrir as vossas Bíblias, possa estar junto comigo lendo esta palavra, meditando e buscando dela aquilo que Cristo quer nos ensinar neste dia. Amém? Que diz assim, Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18, que diz assim: E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserte, ergues e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus por esta palavra. Amados irmãos, Cristo, como homem, ele teve fome, sede, ele chorou, ele se compadecia, ele se alegrava, mas o ensinamento que ele quer nos trazer acerca desta palavra não é de que ele foi com fome a uma figueira e ao não encontrar o fruto, ele, por, sei lá, que raiva, não tem fruto. Não é isso. Cristo, ele tinha um propósito para cada detalhezinho daquilo que ele fazia. Sabe, não é simplesmente não tinha e vamos secar a troco de nada. Não, ele tinha um propósito para tudo. Cristo, ele estava em constante ensinamento aos seus discípulos. A palavra discípulo, ele já diz o que significa aqueles 12 escolhidos por Jesus para segui-lo. Cristo discipulava eles, ensinava. Discípulo quer dizer aprendiz do seu mestre, daquele que o chamou, que o escolheu, não é? Então, aqueles 12 que seguiam Jesus, eles eram aprendizes de Cristo. Então, Cristo ele não fazia nada sem um propósito e sem estar ensinando aos seus discípulos. Mas aí o que Cristo queria ensinar secando uma figueira, porque não tinha figo, não era tempo de figo, né? No livro lá de Marcos, no Evangelho de Marcos, vai dizer, né, 11, a partir do 19, do versículo 19, vai dizer que não era tempo. Será que Cristo não sabia que não era tempo para a figueira dar o seu fruto? Cristo sabia de todas as coisas, Cristo sabe de todas as coisas. E uma das grandes maravilhas, né, que a gente pode perceber, sentir e usufruir é de que Deus ele sabe de tudo. Isso é maravilhoso, isso é confortante para nós. Mas Cristo ele queria ensinar algo aos seus discípulos. E isso a gente vai perceber nos versículos 21, quando ele responde, porque os discípulos se maravilharam. Nossa, basta uma palavra, ele disse imediatamente, que coisa linda. Eles se maravilhavam o tempo todo, porque não tem como não andar com Jesus e não viver maravilhado com as grandezas da sua presença, da sua soberania, das suas decisões, dos seus planos, dos seus projetos, do que ele quer, do que ele faz. Não tem como não seguir a Jesus e viver uma vida maravilhada, independente de qualquer situação. Se você perceber ao seu redor, se você buscar ver Jesus em todas as situações, em todas as circunstâncias da tua vida, você vai se maravilhar com o que ele tem feito, com o que ele faz. Amém? E aí eles se maravilhavam e diziam: Como secou imediatamente a figueira? E Jesus respondeu e disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes,
Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Poxa vida, irmã Meire, quer dizer que Cristo ele queria ensinar seus discípulos acerca da fé. Sim. E precisava secar a figueira. Às vezes a gente tem que desenhar, gente. Cristo, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo e muitas vezes, em diversos milagres que ele operou, os perdões que ele, assim, compartilhou, vai, não perques mais, estás curado, crendo recebereis, né? Muitas das coisas que Cristo fez, os seus discípulos, eles eram, como é que se diz, participantes daquilo ali, eles viam aquilo ali, mas eles não compreendiam tudo com profundidade, porque Cristo, ele era muito profundo em tudo. Muito profundo. E não é da capacidade humana compreender as coisas espirituais, gente. Não é humano isso. Aprenda isso. Não é humano. Só os seres espirituais compreendem as coisas espirituais. Então Cristo, ele usou aquela figueira para mostrar que uma palavra lançada com fé é capaz de mudar uma situação. É capaz de mudar uma realidade, é capaz de mudar aquilo que nós achamos impossível. Não está na capacidade humana compreender as coisas espirituais, como eu já falei, mas os seres espirituais, aqueles que estão focados no reino, aqueles que têm olhos e ouvidos espirituais abertos, eles vão usar da sua boca para lançar palavras cheias de fé, profetizando, dizendo: Senhor é teu, Senhor vai ali, Senhor salva, Senhor liberta, Senhor cura. E imediatamente, como aquela figueira secou, a situação ela muda. Jesus estava ensinando acerca de fé. E ele nos diz hoje acerca de ter fé, de crer, de orar com fé, porque no versículo 22 ele diz: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o receberei. É só orar? Não. É orar e crer. É falar, lançar a palavra com fé, com convicção. Porque é fato que nós, né, conversamos muito, falamos muito, não é verdade? E muitas das palavras do nosso vocabulário do dia a dia, muita coisa não tem nem a ver com Cristo, que dirá tem fé, né? São tantas conversas paralelas, são tantos julgamentos, são tantas acusações, são tantas coisas que não edificam, que saem da nossa boca. Mas Cristo, ele disse. Cristo, ele lançou uma palavra, certo do que estava fazendo, cheio daquilo que estava saindo, ou seja, fé é a convicção das coisas que não se veem. Então, ele não estava vendo, mas ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E assim foi feito, imediatamente. Palavra de fé, palavra com força, é palavra com poder. E Cristo, ele diz no Evangelho de João: se credes, farei obras maiores do que o que eu fiz. Cristo o tempo todo estava ensinando a seus discípulos: creia, meus amigos, profetiza, meus amigos, lança palavras de poder, com força, com fé, com convicção. A fé, ela move montanhas, como foi dito no texto. A fé, ela seca a figueira. A fé, ela cura. A fé, ela salva. Porque é por meio da fé em Jesus Cristo que somos salvos. Não é por obras. Não há nada nesse mundo que você possa fazer para ser salvo. Mas crê. Crê. E em meio a um tumulto, em meio a uma tribulação, em meio a um caos, em meio a tudo isso, crer é tão difícil.
Porque não pense que é fácil ter fé. Não é. Não é. Porque a fé, ela atua aonde não há lógica. Aonde a gente não consegue ver as coisas, sabe? Direitinho. Ah, isso aqui combina com isso aqui. Não. A gente crê no que a gente não vê. Mas a gente sente. A gente lê. Ele nos faz visualizar todos esses momentos que são lidos através da nossa fé. Ele nos faz crer que todas essas palavras do livro sagrado, da Bíblia Sagrada, elas são reais e serão reais. Elas aconteceram, acontecem e acontecerão por meio da fé. Não é um simples livro que a gente lê, não são simples palavras que a gente fala. A fé faz com que este livro ele tenha ele ganhe vida. Nós ganhamos vida através da leitura dele. E a nossa fé alimenta essa vida. A nossa fé é por meio da fé, do crer verdadeiramente. Nosso coração precisa crer, a nossa boca precisa confessar e lançar palavras de força, com autoridade. Porque quem tem fé em Cristo verdadeiramente tem autoridade. Se creres, farás obras maiores do que as que eu já fiz. Meus queridos, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, acredite que o que sai da tua boca tem poder. E use as palavras da tua boca com fé. Não fale a troco de nada. Não fale o que não sabe. Não amaldiçoe. Não faça isso. Não faça isso. Deus, ele perdoa o que nós fazemos por meio da ignorância, de quando não sabemos, de quando não o conhecemos. Mas conhecendo a verdade que é Cristo, nós aprendemos que a nossa boca, o nosso falar, ele tem poder. Tem poder. E sabendo disso, hoje, comece a orar diferente. Comece a profetizar sobre esta situação, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus vizinhos, sobre a tua igreja. Comece a usar palavras de força, de poder, no nome de Jesus Cristo, com fé de que aquilo imediatamente vai passar. Não fala duvidando, não fala duvidando. Ai, Senhor, mas será? E outra, eu sou tão pecador, tão pecadora, como é que pode eu dizer e acontecer? Eu não acredito nisso. Cara, não é tu não. Ninguém está falando de tu aqui não. Estamos falando da fé em Cristo. É a fé no nome de Jesus que transforma tudo, que muda tudo, que faz com que tudo aconteça. Ninguém está falando de nós. Eu não estou falando de mim mesma. Eu não estou falando de você, de que você pode, você consegue. Não. Por meio da fé em Cristo, quem crê verdadeiramente sabe que não merece nada. Não merece ser salvo. Não merece estar vivo, não merece respirar este ar. Não merece. Não merece. A gente sabe que a gente não merece nada disso. Somos pecadores, erramos constantemente, principalmente para com Deus. Não depende de nós, isso vai além de nós, apesar do que a gente é e do que a gente faz. Fé, meus irmãos, a palavra-chave para este momento, para a minha vida, para a tua vida é fé. Fé. E a palavra diz: Jesus, porém, respondeu e disse: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até dizer este monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito
e tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Há duas maneiras, ele nos mostra duas formas de demonstrar nossa fé. A palavra que é lançada imediatamente, o profetizar, o dizer assim com fé, como ele fez a figueira, e por meio da oração. Por meio da oração. Então você, que é discípulo de Jesus Cristo, servo do Deus Altíssimo, filho, e está nesta manhã lendo e aprendendo da palavra de Deus, acredite, usa as palavras que saem da tua boca com fé e não duvida. Profetiza mesmo. E em oração, nas tuas orações íntimas com Deus, pede, mas com fé. Pede mesmo. E como ele diz, o recebereis. Receba nesta manhã esta palavra de poder sobre a tua vida. Amém? Eu agradeço a companhia de todos vocês. E eu oro e peço a Deus para que esta palavra ela fique na tábua do nosso coração. E que nós não venhamos nos esquecer dela, nem de dia, nem de noite, para não errar contra Deus. Amém? Glória a Deus por tudo. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.